Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente atualiza as principais informações do dia do Inter nesta terça-feira, dia 17 de fevereiro de 2026, onde muitas informações importantes chegaram. A gente tem que falar da situação do departamento médico do Inter, o Inter buscando a recuperação de 4 jogadores para a sequência da semifinal e finais do Campeonato Gaúcho e também no Campeonato Brasileiro. O jogador que pode estar de saída do Internacional, situações de mercado, o atacante que o Inter perdeu e o zagueiro que o Inter está tentando a contratação, mas não está fácil, tá? E pode ser outro nome para a zaga do Internacional. Além disso, a gente ainda fala da promoção de um goleiro e a situação de outro no elenco colorado. Antes, eu peço para tu deixar teu like nesse vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos por aqui, e esse vídeo sempre com apoio de KTO, kto.bet.br, vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse conteúdo que tem o meu link, te registra lá. Meio de semana de Champions League, hoje já foram muitos jogos, amanhã tem mais, o início da Copa do Brasil, tem estaduais no final de semana, Campeonato Brasileiro na semana seguinte, então tem muitas odds que tu encontra, outros esportes também para brincar, palpitar, quem sabe tirar uns pila do sueco lá na KTO. E quero falar também do Ativo, que é o melhor estimulante 100% natural, não tem nenhum tipo de contraindicação, não precisa de receita, e ele é para hora H, com teu parceiro e a tua parceira, ou também pro dia a dia. Se tu não tá ativado no dia a dia, não tem problema ali na hora H com teu parceiro ou tua parceira, mas tá precisando ficar mais ativado no dia a dia, vai de Ativo, tá? Tem o melhor preço, diz que chegou pelo canal Lucas Dias Repórter, tem o link de WhatsApp deles aqui no primeiro comentário fixado, e tem o número na tela também, se tu quiser ligar ou digitar manualmente, diz que chegou pelo canal Lucas Dias Repórter, que a turma do Ativo vai te ajudar, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Quero começar falando da reapresentação que vai acontecer amanhã no CT Parque Gigante. O Inter venceu o Ipiranga lá em Erechim, estávamos lá no domingo, o Inter ganhou 3-0, encaminhou a classificação para as finais do Gauchão. O grupo ganhou folga na segunda e na terça. Hoje, os jogadores que estão no departamento médico se reapresentaram no CT Parque Gigante, mas amanhã é a reapresentação geral de todo o grupo de jogadores do Inter. E o Inter está muito focado em recuperar alguns jogadores para a sequência aí desse jogo de volta contra o Ipiranga, as finais do Gauchão e também as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. São eles, tá? O Benjamin Arrim, esse já está recuperado de lesão na posterior da coxa, mas ainda não voltou. Ele sofreu essa lesão lá em Erechim, aquele jogo de reservas que foi a única derrota do Inter até então no Campeonato Gaúcho pro Ipiranga, que foi agora o adversário da semifinal. Na fase de classificação o Inter perdeu de virada por 2-1 e o Benjamin saiu no segundo tempo com uma lesão muscular na coxa. Ele já está recuperado, tá? Porém, ele, mesmo que tenha voltado a trabalhar no campo, ainda não voltou a ser relacionado. O Inter tem a expectativa de que ele seja relacionado contra o Ipiranga e quem sabe até ganhe minutos no final de semana no Beira-Rio. A outra situação é a do Carboneiro. Ele ficou em Porto Alegre, não foi para o jogo em Erechim no final de semana, ao contrário dos demais titulares, porque ele ficou fazendo um trabalho de controle de carga. Ele estava, e aí tem aquele índice chamado de secar, que o jogador está mais propenso a ter uma lesão, já está com um desgaste físico maior, por conta disso o Inter preferiu preservá-lo, tá? Mas a tendência é que ele volte a ser relacionado. Se não no jogo do domingo, vai depender se o Pesolano vai levar titulares para ficarem no banco, no jogo seguinte, que vai ser contra o Remo lá no Pará, jogo que o Inter precisa voltar a vencer dentro do Brasileiro, né? O Inter ainda não venceu nesse Brasileirão. O Vitor Gabriel, ele tem uma lesão no adutor da coxa, então para esse jogo lá em Belém do Pará, a tendência é que ele esteja ainda fora, tá? No jogo do final de semana vai estar fora, com certeza. Lá em Belém do Pará, a tendência é que ele ainda esteja fora, e aí ele pode voltar, quem sabe, contra o Atlético Mineiro, tá? Na próxima rodada, que vai ser depois do jogo contra o Remo no Brasileirão. O Paulinho Paula é muito de reavaliação diária, porque é uma lombalgia. Ele sofreu uma pancada nas costas durante o jogo contra o Palmeiras, saiu no intervalo sentindo bastante, no início do segundo tempo, melhor dizendo, e ainda é uma dúvida quando que ele vai voltar. Não tem um prazo, como eu disse, é muito do dia a dia. O Paulinho vai apontar se ele está se sentindo bem, se ainda está doendo alguma coisa, é mais ou menos nesse sentido a situação do Paulinho Paula. Deixa eu avançar aqui para uma situação bem importante, porque falei do Remo, que vai ser o próximo adversário no Campeonato Brasileiro, e lá está o Ivan,
ex-goleiro do Internacional, que foi negociado com o Remo agora nessa janela. E por conta dessa saída do Ivan, nos últimos dias o Inter promoveu ao elenco profissional o Diego Esser, goleiro que vai ser o terceiro reserva, vai ser, aliás, o segundo reserva, o terceiro goleiro na hierarquia do Internacional. O Inter que tem hoje o Rocher como titular, o Antony como reserva, tinha o Ivan como terceiro reserva, às vezes ele passava à frente, já também desceu por conta do Antony, eles revezaram muito essa posição de quem era o reserva do Rocher, mas o Ivan era uma das opções, o Ivan foi pro Remo e por conta disso o garoto Diego Esser foi promovido. Para quem não conhece o Diego Esser, ele tem 21 anos, está na base do Inter desde 2021, ele subiu em 2024, quando o Antony foi o titular do Inter por aquela lesão na costela no fim de 23 do Rocher. O Diego Esser ele foi o reserva direto do Antony, porque o Ivan também estava lesionado e se recuperando daquela lesão no joelho, né? Teve uma lesão de ligamento cruzado anterior do joelho, então estava sem Rocher e Ivan, e os goleiros daquele gauchão de 24 foram o Antony e o Diego Esser. E ele foi por muito tempo titular do sub-20 do Inter e agora sobe para o profissional. Falando em goleiro, tem outro que o Inter está tentando resolver a situação, que é o Kehler. O Kehler tem treinado, o Inter não tem relacionado ele voltou de empréstimo do Ceará e ainda tem contrato com o Inter até dezembro. O Inter quer negociar, só que o que apareceu de proposta para o Kehler não agradou o jogador e por conta disso ele ainda não deixou o Inter, tá? Teve oferta do Sport, que caiu para a segunda divisão no ano passado, mas ainda nada que brilhasse os olhos do Kehler, então ele ainda está lá no CT, está treinando, mas ainda está... tem clube, né? Mas procurando um novo clube para o restante da temporada. Bom, indo para mais informações de mercado aqui, deixa eu falar sobre o Bruno Rodrigues, atacante que o Inter tentou, negociou com o Palmeiras, esbarrou nos valores de salário e por conta disso acabou contratando o Kaique, né, que já até estreou contra o Palmeiras na semana passada pelo Brasileirão e que veio emprestado do Bahia. O Bruno Rodrigues ele vai ser anunciado nas próximas horas pelo Cruzeiro, ele está voltando para o Cruzeiro. E é importante colocar que o Pesolano queria o Bruno Rodrigues. Isso significa que o Pesolano não queria o Kaique? Não, não é por aí. Mas é porque o plano A de ponta, jogador de lado de campo que o Inter queria, era o Bruno Rodrigues, porque ele já tinha trabalhado com o Pesolano no Cruzeiro. E aí depois ele vai pro Palmeiras, ele estava para vir pro Inter, né, no início de 24, o Palmeiras atravessou a negociação, ele teve vários problemas de lesão, depois que voltou fez ali 2 gols na reta final do ano passado pelo Palmeiras e estava negociando com o Inter, ele ganha um salário ali na casa de 700 mil reais, o Inter queria basicamente dividir, o Palmeiras queria que o Inter pagasse um pouco a mais, não saiu o negócio e agora ele vai ser jogador do Cruzeiro, já até se apresentou lá em Belo Horizonte, é um jogador que não vai, no fim das contas, jogar no Inter. Sobre Lucas Fasson, tá, gente? Hoje eu até questionei uma pessoa que me disse, cara, é muito difícil que saia esse negócio. O Inter tentou, o Inter procurou, ouviu o jogador, ouviu que o jogador talvez pendesse a voltar ao futebol brasileiro, ele tá só com 24 anos, jogou no Atlético Paranaense, onde foi campeão da Sul-Americana, e no São Paulo, ele surge no São Paulo, além de seleção brasileira de base, jogou um pouco no Chile, no La Sirena, e foi para o Lokomotiv Moscou. Só que o Lokomotiv Moscou tá brigando por título na Rússia. O jogador tem contrato até meio do ano, já pode assinar um pré-contrato. Só que é o Lokomotiv que é o jogador para brigar lá, e ele é zagueiro, também é lateral esquerdo, então o Lokomotiv não vai liberar, é muito difícil, na verdade, que o Lokomotiv libere, não vou dizer que é impossível, mas é um negócio que é bem difícil de acontecer, é bem possível que aí nos próximos dias a gente veja o Inter indo atrás de outro nome para a zaga, porque o Inter ainda procura um zagueiro nessa janela de transferências. E tem uma boa notícia, tá? Porque o Inter pode perder um jogador, e isso de certa forma é bom porque é um jogador que o Inter quer perder, que é o Alan Benítez. O Alan Benítez despertou interesse do Cerro Porteño do Paraguai, que é o clube que o Inter foi buscar ele lá na janela do meio do ano passado. Uma indicação do D'Alessandro e do Capa, todo mundo sabe, não deu nada certo o Alan Benítez no Internacional, e agora o Cerro Porteño tá querendo ele de volta, tá? Ele ainda tem contrato com o Inter até dezembro, mas o Inter trata ele como um jogador super negociável, quer limpar alguns jogadores dessa folha salarial, e o Alan Benítez é um desses, então ele tá interessando ao Cerro Porteño, que lá no Paraguai tem janela aberta até o dia 12 de março, um pouco maior do que o futebol brasileiro, e existe essa possibilidade do Alan Benítez nos próximos dias deixar o Inter, tá? Deixa tua opinião nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar do Colorado por aqui. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.